Então, pessoal, a avaliação de vocês vai funcionar da seguinte forma. A mesma orientação que eu estou dando para física vale para química, tá? As provas vão ser aplicadas em dias diferentes. Então, na segunda-feira, dia 1º, vocês vão fazer a prova de física. E daí, na quarta-feira, dia 3, vocês vão fazer a prova de química. Como vai funcionar? Hoje é física, eu vou dar a matéria de hoje. Para essa semana, eu vou aplicar para vocês uma lista de revisão. Essa lista de revisão vai ter todos os exercícios e todo o conteúdo que vai cair na prova. Aí, na semana que vem, eu vou fazer uma live só para correção de exercício e para tirar a dúvida de vocês. No dia 1º, que vai ser o dia da prova de vocês, eu não vou fazer live, vocês vão ter a minha aula disponível para estar fazendo. Eu vou liberar a prova para vocês 7 horas da manhã e vocês vão ter que me entregar no mesmo dia, até às 17 horas. Ou seja, vocês não vão ter uma semana para fazer, igual os meus exercícios. Vocês vão ter um dia para fazer. Então, eu libero a prova às 7 horas da manhã, vocês têm até às 17 horas para me entregar. Beleza? Tudo bem, gente? Uhum. Então, eu vou dar o conteúdo de hoje. Eu vou dar uma lista de exercício. Essa lista de exercício que eu vou dar, ela vai ter... eu geralmente coloco para vocês o prazo de entrega até 6 horas da tarde, certo? A lista dessa semana, ela vai valer como atividade dessa semana e eu vou colocar ela para vocês me entregarem na próxima segunda até às 8 horas da manhã. Por quê? Porque vocês têm que me entregar, ela vai valer ponto. Vocês têm que me entregar antes da aula, porque daí na aula aí a gente vai corrigir tudo certinho e tirar todas as dúvidas para a prova. Tudo bem? Uhum. A mesma orientação vai valer para a aula de química na quarta-feira. Quarta-feira a gente vai ter aula de química, a mesma coisa. Eu vou passar atividade para vocês de revisão. A prova também vai ser no mesmo esquema. Dia 3, solto 7 horas da manhã. Vocês vão ter até as 17 horas para me entregar via Google Formulário. Então, aqui, iniciando a nossa aula de hoje, deixa eu compartilhar a tela. A gente está continuando o módulo 5, agora é o capítulo 2. E o capítulo 2 vai falar um pouco da dinâmica dos movimentos curvilíneos. O movimento curvilíneo, ele é identificado como o verdadeiro movimento de uma partícula. Em geral, as grandezas físicas que vão ser envolvidas, elas vão ter suas características plenas, ou seja, a velocidade, a aceleração e a força. Então, aqui, ó, durante o estudo da cinemática escalar e da cinemática vetorial, a gente analisou os deslocamentos, velocidades e as acelerações dos corpos ao realizar diferentes movimentos. Então, em alguns tipos de determinadas situações, os corpos eles vão realizar movimentos em trajetórias curvilíneas. Então, aqui a gente tem o exemplo do veículo numa curva, numa patinadora aqui também fazendo uma manobra, e também no motociclista que está no que a gente chama de globo da morte. Então, esses são tipos de situações em que a trajetória é curvilínea, ou seja, ela vai fazer uma curva. Aqui a gente tem a força tangencial e a força centrípeta. Então, essas duas forças são forças que atuam quando os corpos vão fazer trajetórias curvilíneas. Então, aqui, ó, conforme a figura, essa figura ela mostra um corpo em movimento sobre uma trajetória circular de centro 0
e um raio com uma determinada velocidade sujeito a uma força resultante, ou seja, uma FR. O que a gente precisa fazer? A gente precisa decompor essa força resultante em duas componentes, ou seja, uma força na direção tangente à trajetória e a outra componente é a força centrípeta na direção normal, ou seja, ela vai ser perpendicular à trajetória, ou seja, na direção que vai passar pelo centro da trajetória circular, conforme mostra a figura. Aqui a gente tem a direção normal da trajetória e aqui a gente tem a direção tangente da trajetória. Então, quando a gente tem o componente da força resultante, a gente chama ela de força resultante tangencial. E a componente FCP vai ser a que a gente chama de força resultante centrípeta. A força centrípeta, ela é a força resultante que puxa o corpo para o centro da trajetória em um movimento curvilíneo, ou seja, né, num movimento circular. Então, aqui, ó, a palavra centrípeta, ela significa que se dirige ao centro ou que se aponta para o centro. Então, a gente consegue ver aqui que não existe uma força denominada força centrípeta, que na verdade o que vai existir vai ser uma força resultante ou algum componente que se una a essa força resultante na direção normal que vai fazer a trajetória descrita pelo móvel. Essa componente da força resultante, ela vai sempre apontar para o centro da curva. Então, pode ser a força de tração exercida por um fio, ou a força de reação normal a um apoio, ou uma força peso, ou uma força elástica, ou uma força de atrito, ou qualquer uma da combinação dessas forças. Então, a gente consegue observar a seguinte relação vetorial, que a minha força resultante, ela é igual à minha força tangencial mais a minha força centrípeta. Se a gente fechar um paralelograma, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, conforme a gente já viu. Então, o quadrado da minha força resultante vai ser igual o quadrado da minha força tangencial mais o quadrado da minha força centrípeta. Depois a gente vai ver no exemplo o exercício, vai ficar um pouquinho mais claro, tá bom? Mas até aqui, tá tudo bem? Falem comigo. Aceleração tangencial e aceleração centrípeta. A aceleração tangencial, ela vai estar relacionada à mudança do módulo da velocidade. Já a aceleração centrípeta, ela é responsável pela alteração da direção do sentido do vetor velocidade. Essa aceleração, ela existe quando um móvel executa uma trajetória curvilínea. Então, com base na figura aqui, a gente tem as fórmulas que a gente estudou na cinemática vetorial. Então, aqui, ó, a mesma coisa. O módulo da aceleração tangencial, ela vai... a aceleração, ela vai ser igual o módulo da aceleração tangencial mais o módulo da aceleração centrípeta. Se for o caso, a gente também aplica aqui o teorema de Pitágoras. A minha aceleração ao quadrado vai ser a minha aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Se essa aceleração ela tiver no mesmo sentido do vetor velocidade, a gente fala que o movimento ele vai ser acelerado. Ou seja, se ele for acelerado, quer dizer que o meu módulo de velocidade ele também vai acabar aumentando. Porém,
Se essa aceleração ela tiver em sentido oposto ao vetor velocidade, a gente fala que o movimento ele vai ser retardado. Ou seja, quer dizer que o módulo da velocidade ele vai acabar diminuindo. Então, se tem essa variação do módulo da velocidade, o módulo ele vai apresentar uma aceleração que a gente chama de aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial, ela vai ter o módulo da aceleração escalar, estudada na cinemática escalar. Ou seja, aqui, ó, a aceleração tangencial, ela vai ser igual à aceleração escalar. A aceleração centrípeta, ela é responsável pela variação da direção da velocidade do móvel. Então, sempre que um móvel ele fizer uma curva, ele tiver uma trajetória curvilínea, ele vai apresentar uma aceleração centrípeta. Então, aqui, ó, no estudo da cinemática vetorial, a gente tem o módulo da aceleração centrípeta, que é dado por a aceleração centrípeta é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio da trajetória. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Na aula passada, a gente viu as 3 leis de Newton. Aí, a gente vai aplicar essas leis de Newton a esses movimentos curvilíneos. Então, qual que foram as 3 leis de Newton que a gente viu na aula passada? Que foi a lei da inércia, né? Que todo corpo encontra-se em repouso até que alguma força atue sobre ele. Se não tiver essa força, o corpo ele vai permanecer em repouso. A segunda lei de Newton, que é o princípio da dinâmica, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a gente também viu a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Ou seja, que toda ação provoca uma reação oposta de igual intensidade. Ou seja, as forças serão iguais, porém em sentidos opostos. Que foi aquele exemplo que a gente viu dos 2 lutadores de sumô. Que ninguém consegue empurrar sem ser empurrado. Que a partir do momento que você está empurrando alguém, também tem uma força atuando sobre quem está sendo empurrado. E também sobre quem está empurrando. Então, a gente vai ver como a gente consegue aplicar esses 3 princípios de Newton aos movimentos curvilíneos. Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo. Um carro, ele tem 1.500 quilos e ele percorre uma curva plana e horizontal de 100 metros de raio com uma velocidade escalar constante de 72 km por hora sem derrapar. Daí, aqui ele quer saber qual que é o módulo da aceleração centrípeta a que esse carro está submetido e qual que é o módulo da força resultante centrípeta que atua no carro. Começando pela letra A. Primeiro item, a gente vai ter que fazer a conversão, porque está em quilômetros por hora, a gente vai ter que passar para metros por segundo. Para quem não lembra como faz essa conversão, se a gente tem quilômetros por hora e vai passar para metros por segundo, a gente tem que dividir por 3,6. A gente já fez alguns exercícios sobre essa conversão, né? Então, aqui, convertendo 72 quilômetros por hora, a gente vai ter 72 dividido por 3,6. Portanto, a gente vai ter 20 metros por segundo para usar no nosso exercício. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Beleza. Convertemos aqui a nossa velocidade.
Então, a aceleração centrípeta, ela é dada por velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Portanto, a minha aceleração centrípeta vai ser de 20 ao quadrado, 20 que a gente achou aqui, dividido por 100. O nosso exercício aqui, ó, deu que a gente tem 100 metros de raio. Portanto, a nossa aceleração centrípeta, ela vai ser de 4 metros por segundo. Na letra B, ele quer saber o módulo da força resultante centrípeta que atua no carro. Então, esse módulo da força resultante centrípeta, ela é calculada pela segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela fala que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente tem a força centrípeta igual a massa. Aqui a gente tem a massa do carro, 1.500 quilos, vezes a aceleração. A aceleração centrípeta a gente achou aqui na letra A, que é 4 metros por segundo. Então, 1.500 vezes 4, a minha força centrípeta, ela vai ser de 6.000, é importante a unidade aqui, tá, pessoal? Então, a força vai ser em newtons. Então, 1.500 vezes 4, a minha força centrípeta vai ser de 6.000 newtons. Tudo bem até aqui? Sim. Aqui, eu quero mostrar esse outro exemplo aqui, ó, do carro. Um carro, ele tem 1.500 quilos e passa pelo ponto mais alto de um viaduto, que é em formato de um arco, com uma velocidade escalar de 30 metros por segundo, conforme o desenho. Sabendo que o raio do arco do viaduto mede 100 metros e considerando a gravidade 10 metros por segundo, ele está pedindo para determinar a intensidade da força de reação normal que o piso aplica ao carro quando o carro está passando no ponto mais alto do viaduto. Então, vamos lá. A gente desenha aqui o que a gente falou na aula passada, que é o diagrama de corpo livre, que é quando a gente tem o corpo em questão e a gente desenha todas as forças que vão estar atuando sobre esse corpo. Então, as forças verticais que vão atuar nesse carro, no ponto mais alto do viaduto, vai ser a força peso, que o exercício deu que o peso do carro é 1.500. A força peso, ela é o peso do carro vezes a gravidade, certo? Então, portanto, a minha força peso, ela vai ser 1.500 newton, que é 1.500 do peso do carro vezes a gravidade que ele pediu para usar 10 metros por segundo. Portanto, a nossa força peso, ela vai ser de 15.000 newtons. E a força de reação normal ao apoio, que é a força N. Então, nesse caso, a aceleração centrípeta do carro, ela é vertical. E ela vai apontar para o centro da curva, ou seja, no ponto zero. Então, aqui a gente tem a força centrípeta, aqui a gente tem a força peso, e aqui a gente tem a força de reação normal ao apoio. Então, novamente, pela segunda lei de Newton, a gente tem que a força centrípeta é a massa vezes a aceleração. Aqui a gente vai ter, portanto, a força peso menos a força normal igual a massa, que a gente usou lá no primeiro exercício, multiplicando a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio ao quadrado. Então, com a base nos números, a gente tem aqui, ó, a nossa força peso é 15.000 menos o N. O N é quem a gente quer achar. Igual a 1.500, que é a massa do carro, vezes a velocidade que ele deu no exercício, que é 30 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 100, que ele também deu no exercício.
Portanto, o nosso N ele vai ser de 1.500 newtons. Tudo bem até aqui? Aham. Se vocês não estiverem entendendo, eu volto, tá? E por último, eu quero mostrar esse exemplo 2 para vocês. Então, aqui, ó, uma criança com massa de 30 quilos brinca em um gira-gira de um parquinho infantil, como mostra a foto a seguir. Considerando que o brinquedo tem raio igual a 1 metro e que completa uma volta a cada 10 segundos, ele está pedindo para determinar: letra A velocidade escalar da criança. Letra B, o módulo da aceleração centrípeta da criança. E letra C, o módulo da força resultante centrípeta que vai atuar sobre ela. Primeira coisa, ele pede a velocidade escalar. Para quem não lembra, a velocidade escalar ela é dada por 2πr dividido pelo ΔT, ou seja, pela variação de tempo. Portanto, o V vai ser 2π vezes 1, porque o brinquedo tem o raio de 1 metro. Dividido por 10. Por quê? Porque completa uma volta a cada 10 segundos. Então, a variação de tempo é 10 segundos. Portanto, a velocidade, aqui aplicando na fórmula, vai ser de 0,63 metros por segundo. A letra B, ele está pedindo o módulo da aceleração centrípeta da criança. Então, como a gente viu aqui, a aceleração centrípeta vai ser a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A velocidade, a gente achou aqui na letra A, vai ser 0,63 metros por segundo dividido pelo raio, que é 1. Portanto, a aceleração centrípeta ela vai ser de 0,4 metros por segundo. A letra C, ela pede o módulo resultante da força centrípeta que vai atuar sobre ela. Então, novamente, pela segunda lei de Newton, a gente vai ter que a força é igual a massa vezes a aceleração. A criança pesa 30 quilos. Então, a massa é de 30 quilos vezes a aceleração que a gente achou aqui na letra B, que vai ser de 0,4. Portanto, a minha força centrípeta ela vai ser de 12 newtons. Então, esse capítulo nada mais é do que um complemento que a gente viu das leis de Newton na aula passada, porém, a única diferença é que agora a gente está aplicando uma força centrípeta. Ou seja, sempre que a gente tiver uma trajetória não reta, ou seja, uma trajetória curvilínea, então quer dizer que a gente vai estar aplicando essa força centrípeta. Essa aula eu vou encerrar aqui. Ou seja, a avaliação de vocês de física, ela vai até esses exercícios aqui, até esse módulo. Por enquanto, vocês têm alguma dúvida? Não. Não. Então, vocês têm os exercícios, né, que vocês vão me entregar hoje, correto? Uhum. Tem os exercícios de hoje e vai ter mais a lista de revisão que eu vou passar para vocês. Tanto essa lista que vocês vão me entregar hoje, mais essa lista de revisão, eu vou corrigir todas elas na nossa próxima live de física na segunda que vem. No dia da prova de vocês, que vai ser no dia 1º, eu não vou fazer live, certo? Então, vocês vão ter tanto a minha aula quanto a parte da tarde para vocês estarem resolvendo a prova. Outra coisa importante que eu falei para o No dia 1º. No dia 1º é a prova de física e quarta-feira, no dia 3, a prova de química.
tá? Coisa importante que eu falei para o segundo ano agora há pouco. Vai ter tanto questões, né, múltipla escolha, tanto questões teóricas, certo? Eu sei que vocês vão ter acesso à internet, não vai ter como. Eu não sou tonta. Então, eu peço que vocês caprichem mais. Porque como vocês vão ter o dia todo para fazer mais auxílio aí da internet, então eu não gostaria de receber respostas meia boca, tá? Então, eu quero que vocês caprichem, que daí a minha correção ela vai ser um pouco mais criteriosa. Tá bom? Vai ser tipo com consulta? Oi? Vai ser tipo com consulta? Não adianta eu falar para vocês não consultarem. Eu sei que vocês vão consultar. Na minha opinião, como professora, se vocês não consultarem, é melhor para vocês. Eu acredito que seja melhor para o aprendizado. Mas, tipo, como que vai ter essa garantia, entendeu? Uhum. Sabe? Então, eu já tenho na minha cabeça que eu sei que vocês vão consultar. E eu não pretendo consultar porque essa matéria é difícil e se eu não entender, eu tô ferrada depois. Eu parto dessa seguinte opinião. Só que eu concordo com você, só que eu tenho na minha cabeça que vocês vão consultar. Mas se vocês fizerem sem consulta, eu vou achar, nossa, melhor. E vai ser melhor para vocês também. Que é o caso também do Enem aí que vocês estão fazendo, né? Não sei se vocês já começaram a fazer e tal. Eu já fiz. Toda a prova? Aham. O que você achou da parte de química? E de Eu física? achei que não tinha muita coisa, mas física tinha bastante. Mas você achou fácil? Eu não sei se eu vou ter acesso à prova, eu não vi a prova. Então, eu não sei o que tá. Eu achei mais ou menos. Mas eu acho que eu acertei 8. E de quantas? De 20? De 15. De 15? É. Ah, mais da metade, não tá ruim. Opa, Oi? química e física fica com ciências da natureza, né? Sim. Ah, eu não fui muito bem, não. Verdade? Quanto você acertou? Acho que acertei 5 de 15. Mas era só química e física? Não, Entra biologia também. tinha biologia. Tinha bastante biologia. Então, pior que eu queria, sabe, ver a prova. Eu não sei se vai disponibilizar para os professores, mas eu não vi. Eu tenho, se vocês tiverem interesse, eu tenho cadernos dos Enems anteriores. Eu acho que de 2012 até 2018. Tanto de química quanto de física. Então, quem tiver interesse, eu posso disponibilizar para vocês darem uma olhada. Sim. Manda mensagem para mim, que daí eu posso disponibilizar para vocês. Sim.